Isso não é apenas uma explicação, é uma transformação espiritual. Durante séculos, o Pai Nosso foi recitado, mas seu verdadeiro poder permaneceu velado. Você está pronto para ver essa oração fundamental, não apenas como palavras, mas como um mecanismo espiritual dinâmico? Junte-se a nós enquanto deciframos seus segredos divinos, guiados pelas revelações profundas de Santa Francisca Romana, revelando a ajuda angélica precisa e a oposição demoníaca que cada petição realmente desencadeia. Isso não é uma oração que você simplesmente recita. É uma batalha espiritual na qual você se engaja. Mas há algo que a maioria dos católicos nunca descobriu. Algo extraordinário acontece no céu e no inferno toda vez que você pronuncia cada uma dessas 7 petições. Algo que Santa Francisca Romana citou com os próprios olhos espirituais. Durante 24 anos, ela foi acompanhada por um arcanjo visível. Foi arrebatada em êxtase incontáveis vezes. Viu as hierarquias angélicas e demoníacas e observou exatamente o que acontece quando cada palavra do Pai Nosso é pronunciada. E seu confessor, Padre Giovanni Matteotti, documentou cada revelação. Guardou tudo em tratados preservados por quase 600 anos, mantidos longe do público. Até agora, seu nome é Santa Francisca Romana, a mais romana de todas as santas. Você provavelmente nunca ouviu falar dela, mas hoje você vai descobrir o que ela viu, a mecânica espiritual exata de cada petição do Pai Nosso. Como cada súplica impacta sua alma, quais anjos são ativados, quais demônios são provocados e quais graças divinas precisas são liberadas. Os próximos 25 minutos vão explodir sua vida de oração. Não saia deste vídeo. Porque a 7ª revelação sobre a última petição é tão poderosa que pode literalmente salvar sua alma da condenação eterna. Escreva agora nos comentários: Pai Nosso, revela-te a mim. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho. Porque aqui você descobre verdades espirituais que foram escondidas por 6 séculos. Mas antes de começar, você precisa entender algo crítico. Cada segundo que você gasta rezando o Pai Nosso mecanicamente, sem atenção, sem compreensão, é um segundo desperdiçado. Pior ainda, é uma oportunidade perdida de liberar graças extraordinárias sobre sua vida. Santa Francisca viu católicos que rezavam o Pai Nosso centenas de vezes por dia durante anos inteiros, e suas orações não subiam ao céu, caíam no meio do caminho, bloqueadas, inúteis. Por quê? Porque faltava conhecimento, faltava intenção, faltava fé verdadeira. Mas agora isso vai mudar. Nas próximas revelações você vai descobrir exatamente como rezar cada petição para que ela exploda em poder espiritual, para que anjos sejam ativados em sua defesa, para que demônios recuem aterrorizados, para que graças divinas sejam derramadas sobre você em abundância. Preste atenção máxima, não pule nenhuma parte. Cada revelação constrói sobre a anterior, e no final, você terá uma arma espiritual tão poderosa nas mãos que sua vida nunca mais será a mesma. Primeira revelação: Pai Nosso que estais nos céus, a invocação que abre o céu. Prepare-se para descobrir algo absolutamente chocante sobre as primeiras palavras do Pai Nosso. A grande maioria reza: Pai Nosso que estais nos céus mecanicamente. Palavras murmuradas sem pensar, repetidas desde a infância por hábito, recitadas rapidamente antes de dormir. Mas Santa Francisca viu o que acontece no mundo espiritual quando você pronuncia essas palavras com fé verdadeira. No exato instante em que você diz Pai Nosso, 3 coisas simultâneas acontecem no reino invisível. Primeira, seu anjo da guarda se inclina em reverência profunda. Francisca via isso claramente. Cada vez que alguém invocava a Deus como Pai, o anjo guardião daquela pessoa se curvava levemente, com alegria radiante no rosto.
porque aquela alma estava fazendo exatamente o que Jesus ensinou. Estava entrando na intimidade filial com Deus. O Catecismo da Igreja Católica ensina no parágrafo 2 bis 177 que quando Jesus nos dá as palavras Pai Nosso, Ele está nos concedendo acesso direto ao coração de Deus. É como se Cristo abrisse as portas do céu e dissesse: entrem, vocês são filhos amados, mas há algo mais profundo acontecendo. Segunda, os demônios designados para te tentar sofrem uma dor atroz. Francisca descreveu ao seu confessor: quando um fiel chama a Deus de Pai com devoção sincera, os demônios associados àquela alma experimentam tormentos insuportáveis. Por quê? Porque eles perderam para sempre o direito de chamar Deus de Pai. Lúcifer e seus anjos caídos rejeitaram voluntariamente a filiação divina, escolheram o orgulho ao invés da submissão amorosa. E agora, quando um simples ser humano, feito de carne e pecado, usa com fé as palavras Pai Nosso, os demônios sentem a agonia de ver alguém possuir o que eles desperdiçaram eternamente. Francisca viu vários demônios em forma humana conversando perto dela. No momento em que ela pronunciou o santo nome de Jesus, todos eles se curvaram instantaneamente até o chão, inclinando a cabeça com respeito profundo. Mas não por vontade própria, eram forçados a fazer isso. E sofriam terrivelmente com a homenagem que eram obrigados a render. Cada vez que você diz Pai Nosso com fé, está infligindo um tormento real aos demônios que tentam destruí-lo. Terceira, sua oração começa a subir através das hierarquias celestes. Quando você completa dizendo que estais nos céus, algo extraordinário acontece. Seu anjo da guarda toma aquela oração e começa a conduzi-la para cima, através dos 7 céus da teologia tradicional, passando pelas 9 hierarquias angélicas, os arcanjos, principados, potestades, virtudes, dominações, tronos, querubins, serafins. Francisca viu isso incontáveis vezes em suas visões. Via as orações subirem como incenso perfumado. Via cada coro angélico reconhecer aquela súplica. Via tudo convergir para o trono de glória onde Deus Pai habita eternamente. Mas também viu o contrário. Viu orações que caíam no meio do caminho, orações vazias, orações mecânicas, orações de pessoas em pecado mortal deliberado que não queriam se converter. Essas orações não subiam, ficavam bloqueadas pelas próprias escolhas da alma. Santo Agostinho explicou algo profundo sobre essa invocação. Quando você chama Deus de Pai, você se aproxima com confiança de filho amado. Quando você diz que estais nos céus, você reconhece que Ele é infinitamente superior, transcendente, todo-poderoso. É intimidade e reverência, confiança e temor santo. Amor, as duas coisas juntas. Santa Francisca viu que muitas orações fracassam porque falta esse equilíbrio. Pessoas que tratam Deus com familiaridade excessiva, sem reverência, ou pessoas que o veem tão distante que nem confiam que Ele as ouça. Mas quando você pronuncia Pai Nosso, que estais nos céus com o coração correto, nada pode impedir que sua oração chegue ao trono divino. Nenhum demônio tem poder para bloquear uma súplica feita com fé verdadeira e reverência santa. E agora vem a parte crucial que muda tudo. Essa primeira invocação não é apenas uma introdução educada. É a chave que abre todas as outras petições do Pai Nosso. Se você não chamar Deus de Pai com fé, as próximas 6 petições perdem potência espiritual. Mas se você invocar verdadeiramente a paternidade divina, cada petição seguinte se torna uma arma espiritual devastadora contra as forças das trevas. Nunca mais reze Pai Nosso, que estais nos céus, mecanicamente. Pronuncie devagar. Sinta o peso de cada palavra. Pai significa que Ele te ama incondicionalmente.
Nosso significa que você não está sozinho, faz parte de uma família. Que estais nos céus significa que ele reina supremo sobre todas as coisas. Diga essas palavras com fé. E prepare-se para a segunda revelação, porque o que acontece quando você santifica o nome de Deus é ainda mais impressionante. Segunda revelação: santificado seja o vosso nome, a arma que tortura os demônios. Agora preste muita atenção, porque esta segunda petição é a mais poderosa arma espiritual que você possui contra as forças do mal. Quando você diz, santificado seja o vosso nome, você está provocando uma guerra cósmica de proporções inimagináveis. Santa Francisca viu isso com clareza cristalina. Era uma tarde em Roma. Ela estava em oração profunda quando foi arrebatada em êxtase. Seu espírito foi elevado para contemplar realidades invisíveis. E lá, ela testemunhou algo aterrorizante e glorioso simultaneamente. Ela viu multidões de demônios, hierarquias inteiras de espíritos malignos organizados militarmente. E todos tinham um único objetivo: impedir que o nome de Deus seja santificado na terra. Lúcifer dedica legiões específicas de demônios para essa missão, porque ele sabe que se o nome de Deus for verdadeiramente glorificado em toda a terra, seu reino de trevas desmorona. Mas então Francisca viu o que acontece quando um único católico santifica o nome divino com devoção verdadeira. Os demônios se contorcem de agonia. Ela descreveu ao padre Giovanni Mattiotti: ao ser pronunciado santamente o nome de Jesus, os demônios do ar, da terra e do inferno se inclinam com sofrimentos espantosos, tanto maiores quanto mais santamente o nome foi pronunciado. Leia isso de novo. Os demônios são forçados a se curvar diante do nome santo. Mesmo rangendo os dentes de fúria, eles têm que se inclinar. Por quê? Porque o nome de Deus carrega um poder absoluto que transcende toda criatura. É o nome acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Francisca viu algo ainda mais extraordinário. Quando o nome de Deus é blasfemado por alguém, os demônios também se inclinam. São obrigados a render homenagem mesmo quando o nome está sendo profanado. Mas eles misturam à dor uma certa satisfação perversa, porque veem aquela alma se afastando de Deus. Os anjos bons, pelo contrário, também se inclinam quando Deus é blasfemado, mas eles se curvam em adoração profunda para compensar a injúria que está sendo feita ao nome santo, e fazem isso com amor incomparável. Agora imagine o poder que você possui. Cada vez que você reza, santificado seja o vosso nome, com devoção verdadeira, você está, primeiro, causando tormentos reais aos demônios. Quanto mais santo você pronuncia o nome divino, maior o sofrimento deles. Francisca viu que uma pessoa que avança no amor e na perfeição faz os demônios sofrerem muito mais quando pronuncia o nome de Deus. Por quê? Porque uma alma santa carrega mais poder espiritual em suas palavras. Segundo, reparando as blasfêmias do mundo inteiro. Neste exato momento, em algum lugar do planeta, alguém está blasfemando, está profanando o nome santo. Mas quando você santifica esse nome, está colocando bálsamo nas feridas do coração de Cristo. Terceiro, participando do desígnio eterno de Deus. O Catecismo da Igreja Católica ensina no parágrafo 2814 que essa petição nos envolve diretamente no plano divino. Que o nome de Deus seja santificado por nós e em todas as nações. São João Crisóstomo explicou algo fundamental. Não pedimos que Deus se torne mais santo. Ele já é infinitamente santo. Pedimos que seu nome seja reconhecido como santo por nós, pelas pessoas, pelo mundo todo. Santa Francisca viu que os demônios trabalham incansavelmente para impedir isso. Eles induzem as pessoas a blasfemarem, a usarem o nome de Deus em vão, a profanarem o santo nome com palavrões e maldições.
a criarem doutrinas que negam ou distorcem quem Deus realmente é. Mas cada vez que você diz, santificado seja o vosso nome, está destruindo esse trabalho demoníaco. E agora vem a graça específica que essa petição libera em sua alma. Quando você santifica o nome de Deus, você recebe em troca um aumento de reverência e temor santo. Sua capacidade de adorar cresce. Seu coração se torna mais sensível ao sagrado. Francisca viu que as almas que rezavam essa petição com frequência e devoção desenvolviam um horror profundo ao pecado, porque começavam a entender melhor quem Deus é. E quanto mais conheciam a santidade divina, mais detestavam tudo que o ofende. Isso muda completamente sua batalha espiritual contra a tentação. Porque quando um demônio vem te tentar, se sua alma está cheia de reverência pelo nome santo, você resiste com muito mais facilidade. É como se o próprio nome de Deus fosse um escudo protetor ao redor de você. Da próxima vez que rezar o Pai Nosso, não murmure rapidamente, santificado seja o vosso nome. Pare, pense no que você está dizendo. Está pedindo que o nome de Deus seja reconhecido como santo em você primeiro, em seus pensamentos, em suas palavras, em suas ações. Está pedindo que você nunca mais use o nome divino em vão, que nunca mais blasfeme, nem mesmo em momentos de raiva. Que você honre esse nome acima de todos os nomes e está declarando guerra contra todos os demônios que trabalham para profanar esse nome. Diga essas palavras devagar, com todo o seu coração. E prepare-se, porque a terceira revelação vai te mostrar a batalha espiritual mais importante de todas. Terceira revelação: venha a nós o vosso reino. A guerra entre dois reinos. Esta terceira petição é a declaração de guerra mais direta contra Satanás que existe. Quando você reza, venha a nós o vosso reino, você está literalmente pedindo a destruição do reino das trevas e a instauração total do reino de Deus. E os demônios sabem disso perfeitamente. Santa Francisca viu que Lúcifer se autodenomina príncipe deste mundo. Ele construiu um reino de trevas, baseado em orgulho, mentira, ódio e rebelião. E esse reino funciona através de estruturas humanas, instituições corruptas, ideologias anti-Deus e, principalmente, através do pecado individual de cada pessoa. Toda vez que alguém peca gravemente, uma parte do reino de Satanás se fortalece. Toda vez que alguém escolhe o mal ao invés do bem, um fragmento do domínio demoníaco se expande. Mas quando você reza, venha a nós o vosso reino, está pedindo o oposto total. O Catecismo da Igreja Católica ensina no parágrafo 859 que nessa petição a Igreja tem vista principalmente o regresso de Cristo e a vinda final do reino de Deus. Mas também reza pelo crescimento do reino de Deus no hoje de nossas vidas. Santa Francisca viu duas dimensões dessa petição. Primeira dimensão: o reino que virá no fim dos tempos. Quando Cristo voltar em glória, o reino de Satanás será destruído definitivamente. Os demônios serão lançados no lago de fogo eterno, e o reino de Deus reinará absoluto por toda a eternidade. Cada vez que você pede, venha a nós, o vosso reino, está apressando esse dia. Está cooperando com o plano divino de recapitular todas as coisas em Cristo. Francisca viu que os anjos se alegram imensamente quando alguém faz essa petição, porque eles anseiam pelo dia da vitória final, pelo dia em que não haverá mais batalha espiritual, pelo dia em que Deus será tudo em todos. Segunda dimensão: o reino que cresce agora em cada coração. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de você. Quando você se converte, quando escolhe seguir a Cristo, quando vive em estado de graça, o reino de Deus está presente em sua alma. Mas Satanás luta ferozmente para impedir isso. Francisca viu que cada alma humana
é um campo de batalha entre dois reinos. O reino de Deus quer reinar através do amor, da verdade, da santidade. O reino de Satanás quer dominar através do pecado, da mentira, da escravidão espiritual. Quando você reza, venha a nós. O vosso reino está pedindo que Deus reine completamente em você, em seus pensamentos, em suas emoções, em suas escolhas, em toda a sua vida. E isso provoca uma reação violenta nos demônios. Francisca descreveu que os demônios que têm a missão de tentar uma alma específica entram em pânico quando aquela pessoa reza essa petição com sinceridade, porque sabem que estão perdendo terreno, que o domínio deles sobre aquela alma está diminuindo. Então eles intensificam os ataques. Imediatamente após alguém rezar, venha a nós, o vosso reino com devoção verdadeira, os demônios lançam tentações mais fortes, distrações, pensamentos impuros, desânimo, irritação. Porque querem recuperar rapidamente o terreno que acabaram de perder. Mas aqui está a graça específica que essa petição libera. Quando você pede que o reino de Deus venha, você recebe um aumento de zelo apostólico, um desejo mais forte de ver outras almas se converterem, uma coragem maior para testemunhar Cristo, uma determinação renovada de viver santamente. Francisca viu que as almas que rezavam essa petição frequentemente começavam a se importar menos com as coisas deste mundo e mais com as coisas do reino eterno. Dinheiro, fama, prazeres, conforto, tudo isso perdia o brilho. E o que passava a importar era: estou vivendo para o reino de Deus? Estou ajudando a expandir esse reino? Minha vida reflete os valores do reino? Isso muda radicalmente suas prioridades. E há algo mais que Francisca viu sobre essa petição. Quando você reza, venha a nós, o vosso reino, pensando não apenas em você, mas em todas as pessoas, essa oração ganha um poder multiplicado. Venha o vosso reino à minha família, aos meus colegas de trabalho, à minha cidade, à minha nação, ao mundo inteiro. Cada vez que você expande o alcance dessa petição, mais demônios sofrem, porque você está pedindo a destruição do domínio deles em áreas cada vez maiores. Da próxima vez que rezar o Pai Nosso, quando chegar nessa petição, pare. Pense bem no que está pedindo. Está pedindo que o reino de Satanás seja destruído, que o reino de Deus venha em toda a sua plenitude, que Cristo reine absolutamente em você e em todo o mundo. É uma petição revolucionária, é uma declaração de guerra. Diga essas palavras com convicção e prepare-se, porque a quarta revelação vai te mostrar a petição mais difícil de todas. Quarta revelação: seja feita a vossa vontade, a rendição total que os demônios odeiam. Esta é a petição que Satanás mais odeia em todo o Pai Nosso. Porque foi exatamente a recusa em dizer seja feita a vossa vontade que causou a queda dele e de um terço dos anjos. Quando Deus revelou aos anjos que o Verbo se encarnaria, que Deus se tornaria homem, que eles teriam que servir à humanidade, Lúcifer gritou: não servirei. Ele escolheu sua própria vontade acima da vontade de Deus e foi lançado no inferno eternamente. Santa Francisca viu algo extraordinário sobre essa petição. Viu que quando alguém reza, seja feita a vossa vontade com sinceridade total, abandonando completamente a própria vontade, os demônios entram em fúria incontrolável, porque aquela alma está fazendo o oposto exato do que Lúcifer fez. Está escolhendo a vontade de Deus acima da própria. Está se rendendo completamente, está dizendo, não importa o que, importa o que Deus quer. Isso destrói o poder dos demônios sobre aquela alma. O Catecismo da Igreja Católica ensina no parágrafo 2860 que nessa petição pedimos ao Pai que una nossa vontade à do seu Filho para cumprir o desígnio de salvação na vida do mundo. Mas Francisca viu que existe um segredo espiritual profundo aqui.
Os demônios só conseguem nos tentar através das nossas vontades desordenadas. Se você quer algo que não é a vontade de Deus, os demônios usam esse desejo para te arrastar ao pecado. Se você tem uma vontade própria forte, obstinada, rebelde, os demônios têm um gancho para te fisgar. Mas quando você genuinamente rende sua vontade a Deus, quando você verdadeiramente não quer nada além do que Deus quer, os demônios perdem quase todo o poder sobre você. Francisca viu isso em sua própria vida. Durante 24 anos, ela foi atacada brutalmente por demônios. Fisicamente, eles a açoitavam com nervos de animais e cobras mortas. Puxavam seus cabelos, arrastavam-na pelo quarto. Apareciam em formas terríveis para aterrorizá-la. Mas ela sempre resistia dizendo: seja feita a vossa vontade. Deus permite que eu sofra, seja feita a sua vontade. Deus quer me purificar através desse sofrimento, seja feita a sua vontade. Se Deus tem um propósito maior que eu não entendo, seja feita a sua vontade. E cada vez que ela dizia isso, os demônios perdiam força, porque eles não conseguiam usar o sofrimento para fazê-la pecar. Não conseguiam transformar a dor não conseguiam usar as tribulações para fazê-la blasfemar ou desesperar. O exemplo perfeito dessa petição é Jesus no Getsêmani, quando ele estava prestes a enfrentar a paixão, quando todo o peso dos pecados da humanidade estava caindo sobre ele, quando a agonia era tão intensa que ele suava sangue, Jesus orou: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Essa é a oração mais poderosa do universo. E quando você reza, seja feita a vossa vontade, está imitando Cristo. Está unindo sua vontade à vontade do Pai. Está participando da mesma obediência que salvou o mundo. Francisca viu que essa petição libera uma graça específica, a graça da obediência santa. Quando você pede que a vontade de Deus seja feita, você recebe força sobrenatural para obedecer, para fazer o que Deus quer mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando não entende. E há algo mais profundo ainda. Francisca viu que Deus já está fazendo sua vontade no céu perfeitamente. Os anjos e santos executam a vontade divina com alegria total, sem nenhuma resistência. Quando você completa a petição dizendo, assim, na terra como no céu, está pedindo que a terra se torne como o céu, que você obedeça a Deus tão perfeitamente quanto os anjos obedecem. Que a vontade divina reine absolutamente em sua vida, como reina absolutamente no paraíso. Isso é revolucionário. Mas há um perigo que você precisa conhecer. Muitas pessoas rezam, seja feita a vossa vontade com os lábios, mas no coração estão resistindo. Estão querendo que Deus faça a vontade delas. Estão tentando manipular Deus para que Ele abençoe os planos delas. Francisca viu que essas orações não sobem ao céu. Ficam bloqueadas pela hipocrisia da própria pessoa. Para essa petição ter poder, você precisa verdadeiramente querer o que Deus quer. Mesmo que seja diferente do que você imaginou, mesmo que seja mais difícil, mesmo que envolva sofrimento. Jesus prometeu que o jugo dele é suave e o fardo é leve, mas ele nunca prometeu que seria fácil. Prometeu que seria possível, com sua graça. Da próxima vez que rezar o Pai Nosso, quando chegar nessa petição, faça uma pausa. Pergunte-se, eu realmente quero a vontade de Deus? Quero que Deus faça a minha vontade. Se você descobrir que está resistindo à vontade divina em alguma área da sua vida, confesse isso. Peça perdão e peça a graça de render-se completamente. Porque só há paz verdadeira quando sua vontade está alinhada com a vontade de Deus. E prepare-se, porque a quinta revelação vai te mostrar a petição que sustenta toda a sua vida espiritual. Quinta revelação: o pão nosso de cada dia, o alimento que os demônios temem. Agora vamos à petição que sustenta absolutamente tudo na vida cristã. Quando você reza, o pão nosso de cada dia nos dai hoje,
A maioria pensa apenas em comida material. Pão literal, alimento físico, provisão financeira. Mas Santa Francisca viu que essa petição tem 3 camadas de significado profundo. Primeira camada, o pão material. Sim, você pode e deve pedir a Deus o alimento diário, a provisão básica para viver. Deus se importa com suas necessidades materiais. Jesus ensinou isso claramente. Francisca viu que quando alguém pede o pão material com fé e humildade, reconhecendo que tudo vem de Deus, os anjos levam essa súplica ao trono divino e Deus providencia. Mas ela também viu que muitas pessoas pedem com ganância, querem riqueza, não provisão, querem luxo, não necessidade, e essas orações egoístas não são atendidas da mesma forma. Segunda camada, a palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Escritura Sagrada é alimento espiritual. Sustenta a alma, assim como o pão sustenta o corpo. Quando você pede o pão nosso de cada dia, está pedindo também que Deus te alimente com sua palavra. Que Ele te dê compreensão das Escrituras. Que Ele fale ao seu coração através da Bíblia. Francisca tinha uma devoção profunda à palavra de Deus. Meditava nas Escrituras diariamente e via que quanto mais alguém se alimentava da palavra, mais forte ficava espiritualmente. Terceira camada, a Eucaristia. Esta é a mais importante de todas. O Catecismo da Igreja Católica ensina no parágrafo 2837 que o pão de cada dia se refere primeiramente ao corpo de Cristo, o pão eucarístico. Santa Francisca teve revelações extraordinárias sobre a Eucaristia. Ela viu que quando alguém recebe a comunhão dignamente, raios luminosos saem das 5 chagas de Cristo, glorificado no céu, e penetram naquela alma. Os raios dos pés atingem aqueles que têm afeto profundo por Cristo. Os raios das mãos alcançam aqueles que têm caridade ardente. Mas os raios da chaga do lado, esses são os mais poderosos, alcançam aqueles que amam a Cristo com todo o espírito e coração puro. Francisca viu que algumas pessoas recebiam 2, 3, até 4 irradiações simultâneas, dependendo do seu merecimento espiritual. E sabe o que acontece quando você pede o pão nosso de cada dia pensando na Eucaristia? Você está pedindo a graça de comungar dignamente, de receber Jesus com fé, amor e reverência, de se preparar adequadamente para esse encontro sagrado. Mas os demônios odeiam profundamente essa petição. Por quê? Porque a Eucaristia é a arma mais poderosa contra eles. Francisca viu que cada comunhão bem recebida enfraquece drasticamente o poder dos demônios sobre aquela alma. Cada vez que Jesus entra eucaristicamente em alguém, uma luz divina invade aquela pessoa e expulsa as trevas. Os demônios tremem diante da Eucaristia. Mas ela também viu algo alarmante. Viu que muitas pessoas comungam em pecado mortal. E quando isso acontece, ao invés de receberem graças, recebem condenação. Como ensina São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Francisca viu no inferno uma prisão especial para cristãos que comungaram sacrilegamente durante a vida. Os tormentos ali eram indescritíveis. Por isso, quando você reza o pão nosso de cada dia, deve pedir também a graça de nunca comungar em pecado mortal, de sempre se confessar antes se houver pecado grave, de se preparar com reverência para receber Jesus. E há algo mais que Francisca viu sobre essa petição. Ela viu que existem 3 ondas de ataque demoníaco após a comunhão. Primeira onda: demônios do ar atacam com distração. Tentam fazer você esquecer rapidamente que acabou de receber Jesus. Enchem sua mente com preocupações, tarefas, pensamentos mundanos. Segunda onda: demônios da terra atacam com irritação.
provocam situações que te tiram da paz eucarística. Alguém te irrita, algo dá errado, alguma coisa quebra. Terceira onda. Demônios da carne atacam com tentações sensuais ou apego a coisas materiais. Francisca viu que de cada 10 almas que comungam, 7 perdem grande parte da graça nas primeiras 24 horas por não resistirem a essas 3 ondas. Mas quando você pede o pão nosso de cada dia com devoção, está pedindo também a graça de proteger os frutos da comunhão, de resistir a esses ataques, de preservar a paz e a luz que Jesus colocou em você. Da próxima vez que rezar essa petição, pense nas 3 camadas. Pão material. Senhor, provê minhas necessidades básicas. Palavra de Deus. Senhor, alimenta minha alma com tua escritura. Eucaristia. Senhor, concede-me a graça de te receber dignamente e de proteger os frutos da comunhão. E prepare-se, porque a 6ª revelação vai te mostrar a petição que abre as portas do céu ou do inferno. 6ª revelação. Perdoai as nossas ofensas, a chave do purgatório. Esta petição é a mais perigosa de todas. Porque contém uma condição que muitos católicos ignoram. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Leia de novo essa segunda parte. Assim como nós perdoamos. Você está dizendo a Deus, perdoa-me na medida em que eu perdoo os outros. Jesus foi absolutamente claro sobre isso. Se você não perdoar os outros, o Pai Celestial também não perdoará você. Não há exceções, não há desculpas válidas. Santa Francisca viu as consequências terríveis de não perdoar. Em suas visões do purgatório, ela viu almas que ficaram séculos a mais naquele fogo purificador porque morreram com rancor no coração. Pessoas que guardavam mágoas, ressentimentos, desejos de vingança, mesmo que fossem católicos praticantes, mesmo que comungassem frequentemente, mesmo que rezassem o terço, se morreram sem perdoar, pagaram um preço altíssimo no purgatório. Francisca descreveu: vi almas que permaneciam no fogo inferior do purgatório 80 até 100 anos por causa de um único pecado de rancor não confessado adequadamente. Isso deve nos fazer tremer, porque a maioria carrega algum ressentimento. Alguém que te magoou, alguém que te traiu, alguém que te humilhou, alguém que te injustiçou. E se você morrer sem perdoar essa pessoa, vai sofrer imensamente no purgatório, até que seu coração seja purificado desse veneno. Mas há algo mais profundo acontecendo nessa petição. Quando você reza, perdoai as nossas ofensas, está reconhecendo que você é um pecador, que você precisa de perdão, que você ofende a Deus constantemente. Essa humildade é essencial. Francisca viu que os demônios do orgulho trabalham ferozmente para impedir as pessoas de reconhecerem seus pecados. Eles sussurram: você não é tão mau assim. Outras pessoas são piores. Você não precisa se confessar com tanta frequência. Mas quando você humildemente pede perdão a Deus, está destruindo o trabalho desses demônios. E há uma graça específica que essa petição libera. Quando você pede perdão com sinceridade, você recebe um aumento de contrição. Seu coração se torna mais sensível ao mal do pecado. Você começa a detestar mais profundamente tudo que ofende a Deus. Francisca viu que as almas que rezavam essa petição frequentemente desenvolviam uma consciência muito aguçada. Percebiam pecados que antes nem notavam. Isso as levava a se confessarem com mais frequência e profundidade. Mas agora vem a parte difícil. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, você precisa perdoar. Não há opção. Francisca viu que muitas pessoas rezam o Pai Nosso hipocritamente. Pedem perdão a Deus, mas guardam rancor dos outros. E essas orações não sobem ao céu. Ficam bloqueadas pela própria hipocrisia da pessoa. Jesus contou a parábola do servo impiedoso exatamente para ensinar isso. Um homem foi perdoado de uma dívida imensa pelo rei, mas se recusou a perdoar uma dívida pequena de outro servo.
O rei ficou irado e o lançou na prisão até que pagasse tudo. E Jesus concluiu: assim meu Pai Celestial fará com vocês se não perdoarem de coração seus irmãos. Isso é aterrorizante. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Mas como perdoar alguém que te machucou profundamente? Alguém que destruiu sua vida? Alguém que te traiu de forma horrível? Francisca viu a resposta. Você perdoa pela graça de Deus, não pela sua própria força. Perdoar não significa sentir que está tudo bem. Não significa confiar novamente naquela pessoa. Não significa voltar a se relacionar com ela. Perdoar significa soltar o rancor, renunciar ao desejo de vingança, entregar essa pessoa nas mãos de Deus e desejar que ela se converta e se salve. Você faz isso pela vontade, não pelo sentimento. E quando você faz, algo extraordinário acontece. Os demônios que estavam usando aquele rancor para te atormentar perdem completamente o poder, porque você cortou o gancho que eles tinham em você. Francisca viu isso claramente. Via demônios específicos associados a cada rancor. Quando a pessoa perdoava, aquele demônio era expulso e nunca mais poderia usar aquela ferida. Da próxima vez que rezar essa petição, pare. Pergunte-se: há alguém que eu não perdoei? Se a resposta é sim, você precisa perdoar agora. Não espere. Não deixe para depois, porque você não sabe quando vir. E se morrer sem perdoar, vai pagar um preço terrível no purgatório. Perdoe pela vontade. Diga: Senhor, eu escolho perdoar fulano. Não consigo ainda sentir amor por ele, mas renuncio ao rancor. Entrego essa pessoa nas tuas mãos e peço que tu me cures dessa ferida. E Deus vai te curar, vai tirar a dor, vai restaurar sua paz. Mas você precisa dar o primeiro passo: escolher perdoar. E agora prepare-se para a 7ª e última revelação, a petição mais urgente, a que pode literalmente salvar sua alma. 7ª revelação: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O pedido que salva sua alma. Esta é a petição final, a mais urgente, a que resume toda a batalha espiritual da vida cristã. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Francisca viu algo aterrorizante sobre essa petição. Viu que toda a alma humana, sem exceção, está sendo tentada constantemente. Há demônios específicos designados para fazer você cair. Eles não descansam, não dormem, não param. Trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, buscando uma única coisa: sua condenação eterna. Francisca viu as hierarquias demoníacas organizadas para tentar. Cada pessoa tem um demônio da perdição específico, um espírito maligno que estuda você, conhece suas fraquezas, sabe exatamente onde atacar. E quando esse demônio consegue fazer você cair em pecado mortal e morrer sem confissão, ele leva sua alma para o inferno. E depois é designado para tentar outra pessoa, mais hábil e forte porque aprendeu com a experiência anterior. Isso deveria nos encher de temor santo, porque você está numa guerra, uma guerra que você não pode vencer sozinho. Você precisa da graça de Deus, precisa da proteção divina, precisa dessa petição. O Catecismo da Igreja Católica ensina no parágrafo 2846 que essa petição implora o espírito de discernimento e de força, pede a graça da vigilância e da perseverança final. Santa Francisca viu que quando alguém reza e não nos deixeis cair em tentação com humildade sincera, 3 coisas acontecem. Primeira, seu anjo da guarda recebe ordem divina para te proteger mais intensamente. Fica mais vigilante, mais próximo, mais ativo na defesa. Segunda, os demônios perdem parte do poder de te tentar. Não podem te atacar com a mesma intensidade. São restringidos pela graça que você acabou de receber. Terceira, você recebe um aumento de fortaleza espiritual, uma capacidade maior de resistir, uma clareza maior para discernir as artimanhas do inimigo. Mas há algo crucial que poucos entendem.
A petição não diz, não nos deixeis ser tentados. Diz, não nos deixeis cair em tentação. Você vai ser tentado. Não há como evitar. Jesus foi tentado. Os santos foram tentados. Você será tentado. Mas você está pedindo a graça de não cair, de resistir, de vencer. Francisca viu que Deus permite as tentações por vários motivos. Para nos humilhar, mostrando nossa fraqueza. Para nos purificar, queimando o orgulho. Para nos fortalecer, desenvolvendo virtude. Para nos fazer crescer em dependência dele. Mas Deus nunca permite uma tentação acima das suas forças. Como ensina São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação vos dará também o meio de sair dela. O problema é que muitas pessoas não usam os meios que Deus dá. Francisca viu as 3 armas principais contra a tentação. Primeira arma, oração imediata. No momento em que a tentação começa, reze. Invoque o nome de Jesus. Peça socorro à Virgem Maria. Chame seu anjo da guarda. Segunda arma, fuga da ocasião. Se você está numa situação que facilita o pecado, saia. Não fique pensando que vai resistir. Fuja, como José fugiu da mulher de Potifar. Terceira arma, sacramentos frequentes. Confissão regular e comunhão digna são escudos poderosíssimos contra as tentações. E agora vem a parte final da petição. Mas livrai-nos do mal. O Catecismo ensina no parágrafo 2851 que o mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa. Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. Quando você diz, livrai-nos do mal, está pedindo proteção contra Satanás pessoalmente. Francisca viu Lúcifer no inferno. Viu o príncipe das trevas em toda a sua malignidade. Viu o ódio absoluto que ele tem pela humanidade. E viu que ele trabalha incansavelmente para levar o máximo de almas possível para a perdição eterna. Mas ela também viu que Lúcifer tem limites. Ele não pode fazer o que quer. É uma criatura, não o Criador. Está sob o poder de Deus, e quando alguém pede proteção a Deus, Satanás é impedido de atacar além do permitido. Francisca viu que essa última petição do Pai Nosso é como um escudo espiritual ao redor da alma. Quando você a reza com fé, está se colocando sob a proteção divina. Está pedindo que Deus afaste de você todos os males, físicos, espirituais, temporais, eternos. E Deus responde a essa oração, nem sempre do jeito que você espera. Às vezes, Ele permite sofrimentos para o seu bem maior. Mas Ele sempre te protege do mal supremo, a condenação eterna. Se você perseverar pedindo livrai-nos do mal, se você não desistir de lutar, se você continuar recorrendo a Deus, você será salvo. Esta é a promessa. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. E São Paulo disse, fiel é Deus que não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Você pode vencer. Você pode chegar ao céu. Você pode se salvar. Mas você precisa desta petição. Precisa pedir todos os dias. Precisa rezar o Pai Nosso com atenção, com fé, com devoção. Porque a batalha espiritual é real. Os demônios são reais. O inferno é real. Mas a graça de Deus é mais poderosa que tudo. E quando você termina o Pai Nosso dizendo, livrai-nos do mal, está invocando essa graça sobre sua vida. Está dizendo, Senhor, eu não consigo sozinho, preciso de Ti, protege-me, livra-me, salva-me. E Deus responde, eu estou contigo, não temas, eu te livrarei. Persevera e serás salvo. Fechamento. Agora você sabe o que realmente acontece quando reza o Pai Nosso. Sabe que cada petição desencadeia batalhas espirituais específicas. Sabe como os anjos respondem e como os demônios atacam. Sabe quais graças são liberadas em sua alma.
Santa Francisca Romana viu tudo isso e seu confessor documentou para que você, 6 séculos depois, pudesse conhecer essas verdades. Nunca mais reze o Pai Nosso mecanicamente. Cada palavra importa, cada petição é poderosa, cada súplica transforma sua realidade espiritual. Pai Nosso, abre o céu e faz os demônios sofrerem. Santificado seja o vosso nome. Tortura as forças das trevas. Venha a nós o vosso reino. Destrói o reino de Satanás. Seja feita a vossa vontade. Aniquila o poder da tentação. O pão nosso de cada dia sustenta toda a sua vida espiritual. Perdoai as nossas ofensas. Abre as portas do céu. Livrai-nos do mal. Salva sua alma da condenação eterna. São 7 petições, 7 batalhas, 7 vitórias. Se você rezar o Pai Nosso todos os dias com atenção e fé, sua vida espiritual será transformada completamente. Os demônios tremerão diante de você. Os anjos se alegrarão com você. E Deus derramará graças abundantes sobre você. Francisca disse ao seu confessor: as almas que rezam bem o Pai Nosso recebem forças extraordinárias contra os inimigos espirituais. Comece hoje. Reze devagar. Pense em cada palavra, sinta o peso de cada petição. Entre nas batalhas espirituais com coragem e lembre-se, você não está sozinho. Seu anjo da guarda está ao seu lado. A Virgem Maria intercede por você e Deus Pai te ama infinitamente. Nos comentários, escreva qual revelação mais te impactou. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa descobrir essas verdades. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora, porque aqui revelamos segredos espirituais que foram guardados por séculos. Santa Francisca Romana, rogai por nós, que o Pai Nosso transforme sua vida. Até o próximo vídeo.